Olá, olá! Começando mais um episódio do Planeta Bola PE. Você já sabe, o local para a gente se encontrar, para a gente bater um papo sobre o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Sempre conosco aqui, o eterno camisa 10 do esporte, do Vitória, do Botafogo, do Vasco da Gama. Chiquinho, tudo bem com você? Fala, Júnior, amigos do Planeta Bola. Vamos juntos aí em mais um programa. Conosco também o Ricardo Rocha Filho, ex-jogador de futebol do Náutico, do Sport, com experiência na Europa. Ricardo Rocha Filho, um representante jovem da crônica pernambucana. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Júnior, Chiquinho. Uma honra estar mais uma vez nesse belíssimo programa. Vamos embora, vamos ter muito conteúdo hoje. E hoje, além de você, Ricardo, que é uma pessoa bastante jovem, bonita, mais uma representante da nossa crônica esportiva, Kaline Bradley. É um prazer ter você conosco aqui, Kaline. Tudo bem? Oi, Júnior, tudo bom? Obrigada pelo convite, né, pela honra de estar participando desse programa, invadindo a internet, que a internet hoje ela cruza fronteiras, né? E que bom, né, ter mais uma opção para a gente estar discutindo o nosso futebol. Um abraço, Ricardinho, Chiquinho, sou fãzaça de todos vocês. Vamos falar sobre muito futebol e ver a visão da Kaline. Kaline que tem um programa show de bola, né, Kaline? Há quase 10 anos, né? Quase 9 anos você está no ar. Parabéns, viu? Eu tive um programa, Tá na Rede com o Léo durante, acho que 2008 a 2020, 12 anos. Sei o quanto é difícil fazer um programa de TV e o esforço que você faz para estar no ar todos os sábados, né, Kaline? Que bom que você me entende, Júnior. Muito. Muito. É difícil, mas é muito prazeroso. A gente está há 9 anos na TV Jornal, mas 4 anos, 2 anos na TV Universitária e 2 anos na Rede Estação, né? Então são quase anos, 15, né? Quase 15 anos, 13, quase 14 anos, né? Então, a batalha é grande, parabéns, mas é prazeroso demais falar do nosso futebol, né? A gente tem torcida, a gente tem clube centenário, a gente tem história, a gente tem competições. E a gente tem parceiros também, né? Isso que é importante. Importante, sim. Então vamos sentir prazer a partir de agora falando do nosso futebol. Falando do Santa, que amanhã tem uma festa importante. O Santa Cruz enfrenta o time do Botafogo da Paraíba no estádio do Arruda, Kaline. E o Dani Moraes vai fazer sua última camisa com o manto tricolor. Bem merecida essa homenagem para ele, não é, Kaline? Eu soube dessa homenagem essa semana, na verdade, do marketing do Santa, né? E achei muito bacana. E fiquei curiosa, né? Que homenagem vai ser, né? E daí eles falaram que vão fazer uma homenagem, você pode até falar depois no decorrer do programa, mas eu acho muito singela, muito importante, né? O Dani, ele tem uma voz muito ativa no clube, né? Com os jogadores, pela história que ele tem no futebol brasileiro, né? Então eu acho que é super importante, é válido, sim, mas eu acho que o mais importante, Júnior, é o pós. Eu acho que o Chiquinho deve falar muito disso depois, né? A valorização do pós, né? Da aposentadoria, como os clubes vão tratar esses atletas, como vai ser lapidado, qual a importância, porque é muito bom valorizar enquanto está jogando na última partida, não é? Tudo é válido na despedida, mas o pós ali, como vai ser respeitado, eu acho que é o mais importante, né? Vindo da gente, da imprensa, dos torcedores, né? Apesar que o Dani já é um cara super bem resolvido na sua vida, né? Financeiramente, né, como família, não sei como ele espera essa aposentadoria dele, mas eu acho que o mais importante é o pós, como a gente vai tratá-lo, né? Que a gente, a maioria dos torcedores, eles têm mania de esquecer rápido, né, Júnior, a história de um atleta, né? É verdade, Kaline. E o legal também que eu acho, viu, Chiquinho, é que o Dani, ele se preparou para esse momento, né? Muitos jogadores não se preparam e de repente chega a aposentadoria. Ele se preparou para esse momento a ponto de abdicar de um resto de Série C, que ele tem contrato em vigor, para jogar um restante de Série C, e ele preferiu se aposentar no momento que ele queria. Verdade, Júnior. Primeiro fazer a apresentação da minha querida amiga Kaline. Kaline, só é longevo na comunicação em qualquer segmento quando se tem capacidade de conteúdo. Isso você tem demais. Sou fã do seu trabalho e muito bacana você estar com a gente aqui hoje. E falando sobre o Dani, Júnior, é um cara que ele tem uma visão diferente, né? Você percebe nas entrevistas que é um cara muito preparado, né? Eu acho que nada mais justo do que o Santa fazer essa homenagem e que ela possa servir de exemplo, né? A gente tem aí, hoje no futebol brasileiro, o esquecimento dos jogadores que têm identidade, né? A gente falou de longevidade aí de Kaline e a gente tem o respeito por isso, né? E a gente espera que isso possa
também acontecer com ex-atletas nesse segmento, independentemente do segmento. Estou falando de ex-atletas, né? A Marta vem falando muito sobre isso, algumas pessoas vêm falando muito sobre isso, e infelizmente, a gente não tem grandes exemplos, só se lembra em pequenos momentos, né? Você chega em certos clubes, você não vê nenhum retrato de um jogador que fez história, que foi marcante. Eu acho que isso aí me impacta muito, né? E a gente tem um grande exemplo aqui, que é o pai do nosso querido Ricardinho. Ricardo é ícone, né? E Ricardo era para estar aqui presente no Santa Cruz, independentemente de gestão, uma vez por mês, eu acho, né? Como um consultor, como um cara que teve a história mundialmente conhecida, que começou aqui, o próprio Rivaldo, né? A gente tem grandes exemplos de Ivanildo, Ramon. Esses caras fizeram a história do Santa Cruz de uma forma muito bonita, né? E a gente está vendo essa homenagem com o Dani. Eu espero que essa homenagem não pare por aí, que ele possa contribuir no Santa, né? Um cara que tem a gente percebe que ele se preparando, ele tem uma capacidade de contribuir fora das 4 linhas, né? E nada mais justo parabenizar primeiramente a diretoria do Santa Cruz por essa homenagem que é válida e é singela, mas eu acho que vale como referência, né? Você tem que valorizar os jogadores que são ídolos, e essa ação do Santa Cruz vale essa lembrança. Pós-gramados, pós-campos, Ricardo Rocha Filho, o Dani deve assumir algum cargo de gestão, até porque ele está se preparando, fez curso na CBF, assim como você também fez o curso de treinador na CBF, ele está se preparando para isso, né? O Dani tem esse perfil, porque tem gente que quer fazer parte de diretoria ou de gestão, mas não tem perfil. Será que você vê o perfil do Dani para gerir um clube ou para ser treinador, por exemplo, de um clube, Ricardo? Com certeza, Júnior. Eu vejo que o Dani vem se preparando, na verdade, né? Ele fez o curso da licença B, igual o curso que eu fiz, e ele está se preparando agora, ele está fazendo o curso de gestão no futebol também na CBF. Eu vejo que o Dani tem essas características. Primeiro, Júnior, para você ser gestor, você tem que ser líder. Então, o Dani Moraes é um líder nato, né? Tem voz ativa dentro do Santa Cruz e em todos os outros clubes que ele passou. Então, eu vejo que o momento certo, quando o pessoal do Santa Cruz fazer ou fizer, né, na verdade, esse convite, ele vai pensar com carinho. Lembrando que ele já deixou bem claro que primeiro ele vai querer ficar um pouquinho com a família para depois sim ver para que lado ele vai. Se ele vai ser treinador, se ele vai ser gestor, enfim. Mas eu vejo que o Dani Moraes, ele tem essa capacidade sim, Júnior. Uma carreira vencedora, né, Kaline? Porque não só de alegrias e elogios vive um jogador, né? O Dani Moraes, em algum momento da sua carreira, foi chamado até de Danos Moraes, né? Alguns torcedores chamavam ele dessa forma. Mas ele nunca se abateu, né? Dá um beijo nos meninos aí, viu, Kaline? Ele nunca se abateu. Faz parte, Kaline, faz parte. Eu também tenho esse problema aqui, faz parte. Mas ele nunca se abateu na sua carreira, né, Kaline? E a gente pode dizer que ele teve uma carreira vitoriosa lá atrás, no Internacional, quando ele começou, depois passou no Bahia um bom tempo e veio para o Santa para coroar a sua carreira, Kaline. Pois é, o Dani é um cara diferenciado, né? A gente vê pela postura dele, né? Pelo que ele quer pós-futebol, tudo que os meninos falaram agora em relação ao seu planejar, né? Ele não parou de qualquer forma, ele não está parando de qualquer jeito, né? Ele se preocupou da maneira de como ele iria parar, do que legado ele iria deixar no futebol, como o seu nome iria ser lembrado, né? Por onde ele passou na sua carreira, como pai, como filho, como marido. Então, tudo isso foi uma preocupação muito grande dele. Eu acho que ele é um ponto fora da curva, né? Vocês que jogaram futebol, Chiquinho, Ricardinho, é muito diferente de um atleta que queira parar hoje. Vai parar hoje e vai fazer o quê? Né? Como que eu vou parar? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Não é? Porque o atleta tem vida curta. Hoje, o Dani, ele tem uma carreira gigante pela frente, mas um atleta vai parar como? Eu tenho um exemplo aqui na minha casa, né? Quando o Diego foi parar, ele falou assim, parou, tipo, sem querer, porque ele se lesionou, mas ele falou, eu vou fazer o quê depois? Ou seja, a gente não tinha planejamento, né? Casada com um filho, se lesionou, eu falei assim, e agora? A gente foi trocando o pneu com o carro andando. Né? Fácil foi? Não, muito. Agora, após acho que ter quase 6 anos, 5 anos, Davi tinha acabado de nascer e tal. Ou seja, que a gente conseguiu ter uma estabilidade, que a gente conseguiu respirar, que a gente olha para trás e fala, poxa, a gente hoje ele hoje tem uma carreira, né? Ele
tá se formando em administração agora. Então, assim, tudo isso foi com o negócio em movimento, não foi planejado, né? E o Dani é diferente, ele merece tudo, né? Pela inteligência, pela sabedoria que ele teve nesse momento. E olha que assim, é um ponto fora da curva em relação às histórias de jogadores que pararam, né, Júnior? E um monte de coisa, né, Kaline? Realmente você usou a palavra certa, é um ponto fora da curva. O tratamento com a imprensa dele é um negócio espetacular, né? E assim, ele não puxa o saco da gente, ele sabe que a gente é importante, mas na dose certa, é impressionante. Eu falo isso sempre para Ricardinho, às vezes ele vai gravar o programa comigo, eu falo assim, meu Deus, porque eu mando uma mensagem para Ricardo Rocha, né, que ela foi campeão, né, e ele me responde, assim, em coisas de segundos, assim, eu já gravo, Kaline, já faço, Kaline, né, eu falo com o Chiquinho, né, Chiquinho, não sei o que, resolve isso para mim, não, beleza, tal, e daí eu mando uma mensagem para um jogador, tal, fala com a minha assessoria de imprensa, por favor, ou só falo não sei o quê. Eu falo assim, minha gente, jogou aonde? Eu fico brincando, né? Tipo assim, e que papel os nossos clubes, eles têm, assim, assessores de imprensa, são clubes centenários que estão no cenário nacional, e que dificuldade nós temos para trabalhar no futebol pernambucano, né? Isso parte muito isso também dos atletas, entenderem a necessidade, né? Muitos não têm, eu falo assim, muitos são ignorantes em relação ao trabalho da imprensa. O Dani é sensacional. O Dani que é fã de imprensa, tem o clube, Kaline, eu gravo, tudo bem, manda pergunta, é sobre o que tal. Se ele vê que é uma coisa muito além, ele fala, dá um toque só para a assessoria do clube, gentilmente, né, com as palavras certas, né? Como tem que ser, né, Kaline? Como tem que ser, porque a gente depende deles e eles também dependem da gente. Quem não quer estar na mídia hoje, meu Deus, né? Pois é. E futebol é momento, o momento do atleta é momento mesmo, porque a gente sabe que passa. E ele é sensacional, gente. Eu sou muito fã dele, viu? Dentro e fora de campo, eu sou muito fã. Somos fãs dele, porque, querendo ou não, é um ponto fora da curva, como vocês falaram. Um cara que, sem sombra de dúvidas, vai muito longe agora nos bastidores, agora do lado de fora do futebol. E ele se identificou muito com o Pernambuco, né, Chiquinho? Como a Kaline falou, ele se preparou para se aposentar. A esposa dele tem negócio aqui, ele gosta do Recife. Eu até conversando com ele da última vez, Chiquinho, eu disse assim, já sai um oxente aí. Ele fez, rapaz, meus filhos são uma confusão só, porque os 3, são 3 ou 4? 3. 3, né? Os 3 meninos dele, eu disse a ele para completar o time de futsal, falta só um. Os 3 meninos dele, cada um fala um oxente, aí sai um gaúchês, é um negócio meio... Um tchê com oxente, né? É um negócio estranho, Chiquinho. Mas é muito bacana, né? A gente percebe que ele criou uma identidade... Ele criou uma identidade não só com o clube, mas com a cidade também, né? A família está muito bem adaptada, eu acho que isso daí também prevalece nessa decisão dele, né? Quando eu parei, Júnior, eu confesso a você que eu não me preparei porque eu tinha 33 anos, poderia jogar acho que mais uns 3 anos, mas eu já vinha de uma sequência muito desgastante, né? Não só familiar, mas de lesões e não conseguia mais aquela sequência, e quando eu fiz a minha última cirurgia, aí eu decidi parar mesmo, né? Tinha acabado de completar 33 anos, não me preparei, mas de forma alguma eu me senti frustrado, pelo contrário, eu me achei e me acho sempre um cara muito vitorioso na minha trajetória, né? Mas não foi fácil, é aquele processo que Kaline falou, você, quando não está preparado, você tem um pouco mais de dificuldade. Eu parei aí, voltei a estudar, vou cursar uma faculdade, eu comecei a me preparar, como Kaline falou, com um carro em movimento, né? Mas no caso do Dani, assim, quando você tem uma consciência, ele se preparou para esse momento, acredito até que ele poderia jogar mais uns 2 anos aí tranquilo, né? Por sua condição, mas ele preferiu antecipar. E a coisa mais linda que eu vi quando ele anunciou, né? Quando ele anunciou a aposentadoria, foi os filhos dele naquele vídeo. Foi maravilhoso, né, cara? Aquilo ali foi lindo, 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 muito bacana, muito, muito bem planejado, muito bem, uma coisa bem singela mesmo. Ficou muito bacana essa lembrança aí que a gente tem aí desse grande jogador. Até na aposentadoria ele faz algo diferente, né? Parabéns, foi bem. Parabéns ao Dani Moraes aí pela sua brilhante carreira e, sem dúvida nenhuma, ele tem 4 fãs aqui no nosso Planeta Bola PE. Falando dentro de campo, esse jogo de amanhã vai conseguir ser uma festa e o foco maior, Kaline, vai ser o jogo da próxima terça-feira. Vale R$1.700.000, uma boa grana, Kaline.
Eu acho que amanhã vai ser um jogo, é um jogo também importante, né? Para o Santa, é difícil pela pontuação, enfim, pelo histórico do Santa na competição, mas tudo é válido ali, né? Eu acho que a festa vai ser mais pro Dani, né? Eu acho que o João Brigatti não vai deixar que a festa tome conta dentro das 4 linhas, não, né? Porque precisa do resultado, tem uma grande expectativa, enfim. Mas o contra o Cianorte, sim. Aí vai mexer com a emoção, com o bolso, com os cofres do Santa, não é? Que eu acho que é o charme dessa competição, né? É o charme que muitos clubes entram em busca dessa parte financeira mesmo, essa ajuda, já que a gente não tem uma democracia mesmo, né? No futebol, em cotas. E a Copa do Brasil é excelente, todo mundo já pensa na próxima fase, porque tem essa parte financeira. E a gente espera que o Santa dê uma reviravolta, né? Não sei se o problema está no Santa, no técnico, nos jogadores. A gente não consegue enxergar um Santa aguerrido, determinado, né? Para dentro de campo. É um time que está sendo reformulado aos poucos e tentando ter uma cara nova, mas com peças do ano passado, de um time que reagiu muito bem no primeiro momento da Série C, depois não deu mais aquela pegada, não conseguiu o acesso. Teve algumas contratações aí que a gente ainda não viu esse retorno. A gente vê aí o Chiquinho se destacando, que já é do ano passado, o Pipico tentando voltar a marcar gols, mas a bola não chega para ele, o momento ainda não está fácil, né? A gente vê a troca, o Jordan arrebentando, sou fãzata do Jordan, né? Eu gosto muito dessa posição, viu, Júnior, goleiro? Me enche muito os olhos. Você conhece bem, você pode comentar bem dessa posição, cara. E olha que eu comento muito bem de goleiro do Santa, né? Primeiro porque é uma posição muito que chama muita atenção no clube, né? Tem grandes goleiros que passaram por lá, né? Pena que o meu não conseguiu. Tiago Cardoso não deixou Kaline, muito. Só para quem não sabe a história, a Kaline é casada, a esposa do Diego, que foi goleiro do Santa Cruz. Passou quanto tempo lá, Kaline, ele? 4 anos e meio. 4 anos e meio, pronto. Só para o o nosso seguidor aqui ficar ciente. Mas o Tiago Cardoso jogou muito, né? Machucado, então assim, ser reserva do Tiago Cardoso não foi uma tarefa muito fácil, não. Era a mesma coisa ser reserva do Magrão, né? A gente torcia para o Tiago Cardoso ser emprestado, vendido, negociado, alguma coisa desse tipo, mas não teve jeito, de jeito nenhum. A gente vai embora, Tiago, mas ele ficou. É um Santa que a gente tá querendo ver reagir, né? A gente não viu ainda, né? O Santa, o Sport reagirem, não. A gente espera que o Brigatti tenha uma. Eu não sei, gente, assim, eu conversei em off com alguns atletas do Santa e eles, não vou citar nomes aqui, a gente tem fontes também, e eles falaram que o elenco não tá evoluindo, sabe? O negócio não tá fluindo, tá difícil, né? As palavras que eu ouvi foi isso, tá difícil. Aí eu falei, tô preocupada, né? Fiquei preocupada, assim, não tá evoluindo. Não tem jogada ensaiada, não tem um negócio diferente, não tem uma pegada, não tem uma identidade, né? A gente via diferente do Martelotti. A gente não consegue enxergar hoje no Santa. Eu não consigo. Acho que o jogo do Santa ficou assim. Mas não é cedo, não, Kaline? Assim, é porque a gente é tão, assim, vamos dizer que seja cedo, né? Mas a gente já vem, é porque a gente mistura a temporada 2020, já engrenou com 2021 e a gente quer que os resultados. A gente já sofreu, eu digo a gente, porque a gente vibra com o futebol, sabe? A gente quer que os resultados apareçam. Eu torci muito que o Santa saísse de uma Série C, porque é ruim pra gente ter um programa falando de Série C, para parceiros chegarem, né, para conteúdo, para o torcedor, né, eu falando para Ricardo outro dia lá no programa, assim, a nossa audiência não tá legal, mas por que não tá legal? Não é só o jornalismo, né, envolve muita coisa, televisão, né, se o time tá bem, se não tá, quem é o personagem que vai falar, mas fulano vai falar de novo, mas esse cara nem jogando futebol tá. Eu vi que o William fez 2 gols na quarta-feira, né? E aí a torcida meteu o pau no menino. Fez gol, mas não tá legal. É um zagueiro lento, é um zagueiro não sei o que lá. Tá. Então, assim, o torcedor tá cansado, parece também, entendeu? A gente quer que o negócio flua. Não sei, assim, eu era muito a favor, eu não vi o Brigatti ainda. Eu queria ver mais do Santa. Né? Eu queria ver mais, assim, chegou, pouco tempo, mas assim, eu não consegui ver ainda essa evolução do Brigatti. Sempre um treinador novo dá uma mudança, né? A gente não conseguiu ainda, já mudou todas as peças. E os resultados ainda não apareceram. Eu não sei hoje quem é a culpa, não, Júnior. Consegue manter o foco no jogo da manhã? Oi, Júnior.
Hein, Chiquinho? Consegue manter o foco no jogo da manhã? Eu acho que é importante manter o foco, porque o Santa hoje, Júnior, eu vejo o Santa, falando muito do que Carlinhos comentou, é um time que falta produção, mas eu vejo padrão, né? Eu acho que tá nessa linha, o Santa tá muito irregular. No último jogo, eu divido o protagonismo com o Jordan e o Chiquinho, para você ver o contraponto que existe no time do Santa, né? O Santa está tendo essa dificuldade de manter um padrão durante toda a partida, né? Isso foi demonstrado nesse último jogo. Os resultados eles são importantes, né? Porque você trabalhar, como a gente sempre fala, com resultado positivo fica mais fácil, mas o Brigatti eu acho que ele está tendo um pouco de dificuldade porque as peças ainda... O Marcos Vinícius entrou, que eu acho que o Marcos Vinícius ele pode dar uma melhor condição àquele meio campo do Santa, é um jogador interessante, se tiver focado, se tiver com a cabeça voltada apenas para o futebol, é um jogador que pode produzir e contribuir nessa condição de melhoria, de ideia de jogo até, para ele ter mais opções, né? Hoje você está vendo o Santa com muita dificuldade e o torcedor do Santa ele já está no seu limite, Júnior. Ele tem uma dificuldade em relação a essa condição, né? O Brigatti e esse elenco eles estão pegando um legado de muita dificuldade. E em relação a isso, eu acredito ainda nessa condição do Brigatti. Eu acho que ainda é cedo para a gente criar. Eu entendo o Carlinhos, né? Muita gente está comentando sobre isso. Falta produção para a equipe do Santa, mas ele tem uma dificuldade em relação ao seu elenco. E essa partida de amanhã é importante porque ele tem um jogo mais importante desse semestre na terça-feira e você ir com um resultado positivo dá uma confiança para esse jogo que eu acho que, para mim, eu continuo achando que o primeiro semestre do Santa é Copa do Brasil. Quanto mais longe ele puder chegar, melhor vai ser em relação à sua condição na Série C, que é o campeonato mais importante do ano para a equipe, né? Que a Santa esse ano tem que subir. Ricardinho, eu confesso que eu estou ficando cansado do discurso do Brigatti, tá? Todo jogo, pergunta ele, o céu é azul, ele responde não, porque está montando o time, está só começando. Aí pergunta, não, o goleiro foi bem, não, porque a gente está montando o time, está só começando. Eu estou cansado do discurso dele, Ricardo. Quando é que ele vai analisar o time dele, os acertos e os erros do time dele, Ricardo? Quando ele tiver as peças que ele tanto vem pedindo, né, Júnior? Ele mesmo deu uma declaração falando sobre os jogadores da base, falando que não estavam prontos. Algum treinador lá atrás não trabalhou esses atletas, o que ele quis dizer é isso. Mas assim, o Santa Cruz tem muitos atletas da base, muitos não estão preparados para aguentar a vestir a camisa do Santa Cruz e ser titular. Tem que preparar esses garotos aos poucos. E outra coisa, ele não tem banco. Quando ele olha para o banco, ele vai ter quem, Júnior? Se eu não me engano, no banco de reserva só tinha, acho que 2 atletas nesse último banco de reserva que não era da base do Santa Cruz. Um era o Marco Vinícius. E o outro, me fugiu o nome, mas já eu lembro. Foram 2 atletas somente que não são da base do Santa Cruz. O resto é só base. Como é que tu vai olhar para trás, aí tu vai jogar contra o Cianorte, precisando do resultado, precisando mudar o jogo, muitas das vezes, tu olha pro banco não tem esses atletas. Então, eu acho que isso só vai acontecer quando ele tiver mesmo os atletas que ele vem pedindo. O problema é o seguinte, ele depende muito de passar de fase. Ele passando de fase, ele vai ter esses atletas. Se ele não passar de fase na Copa do Brasil, aí o Santa Cruz vai ter que dar um jeito de fazer essas contratações. Santa Cruz enfrenta o Cianorte na próxima terça-feira, às 4h30 da tarde. Vamos torcer para que o Santa possa avançar de fase e embolsar R$1.700.000. Daqui a pouquinho a gente fala do esporte, a situação que o esporte vive. Hoje, nessa sexta-feira, está tendo eleição lá no esporte, a gente vai saber quem vai ser o novo mandatário do clube para o próximo biênio. Daqui a pouquinho a gente fala da situação do esporte, que encerra sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste, amanhã, enfrentando o 13 lá em Campina Grande. Agora é hora da gente falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Tem que mandar para a Kaline, viu? Na verdade, a Kaline
já tem um estoque Gostei em casa. muito dessa ideia. Né? O Diego usava muito o BenTV, porque ele é goleiro, o goleiro cai muito, entendeu? Então suja demais a roupa, entendeu? Agora tá usando bem, mas continua usando o BenTV, Kaline. Olha, deixa eu falar pra você. E olha que eu tenho aqui em casa, viu? Boa. Você começou a falar, lembra? Eu tenho ali. Eu tenho um roxinho, eu gosto do roxinho, do cheirinho do roxinho. O roxinho é o demais, melhor, Kaline. demais. O roxinho é o melhor mesmo. BenTV, o bem que faz melhor. Vamos falar agora do esporte. O esporte enfrenta amanhã o 13 lá em Campina Grande. E eu acho que deve ir com o time reserva, né, Kaline? Porque esse jogo não vale nada pra ninguém. Ou vale? Vale para os atletas que vão entrar em campo, né, por experiência, porque o César Lucena, que está como técnico interino, já declarou desde ontem que vai poupar o time titular, né? Vai com jogadores da base, vai mesclar. Os principais vão ficar para o próximo jogo na quarta-feira, né? Voltando para o Campeonato Pernambucano, que é contra o Salgueiro, se eu não me engano agora, na ilha o jogo. Isso. Então é um time mais claro, um time diferente, que não vem sendo para dar um descanso para o Thiago Neves voltar a jogar, para dar um descanso aí para o Luan Poli, dar um descanso na cabeça dele, para dar um descanso a esses atletas, né? O Trellis. Enfim, é um time diferente, né? Eu concordo, assim, eu concordo com o César em relação a dar essa folga, não tem mais nenhum valor a competição para eles. Né? E é um jogo que vai ser um reencontro do Marcelinho Paraíba, né, que é o técnico do 13, com o seu antigo clube, né, que é o Sport. E aquele jogo que a gente não vai esperar muita coisa não, tá, Júnior? Meu ponto de vista, aquele jogo assim, eu gosto de ver jogo pegado, né, aquele jogo emocionante, assim, o jogo do Santa, por exemplo, Santa e Veracruz, para muitos, Veracruz, lá do interior, não vai ter, foi um jogo pegadíssimo, né, que ele não podia piscar o olho. Foi. Então eu gosto desse tipo de jogo, né? Vai ser amanhã contra o 13? A expectativa é que não seja, pode até que seja, né? Mas assim, é daquele jogo morno, de não esperar muita coisa, né? Eu vejo, Kaline, um pouco diferente do Santa. No Santa eu vejo foco, eu não vejo rendimento. No Sport eu vejo um pouco de falta de foco no time. Por que os treinadores, e aí eu já emendo com a pergunta do Jair Ventura, se você foi a favor ou não da saída do Jair, já que eu já sei a opinião do Chiquinho e do Ricardo. Mas por que os treinadores não conseguem dar foco a esse grupo do esporte? Eu acho que o foco já não tem nem da diretoria, né? Eu acho que tudo tem que ser partir de cima. Não pode chamar de baixo para cima. Do jogador, a diretoria tem que ter um foco, um planejamento, que é aquele que quer almejar, que é aquele deseja. Então, eu acho que o foco está perdido desde quando o Milton Bivar. Sou fãzaça do Milton, né? Assim, gosto demais do trabalho dele. Enfim, mas quando ele saiu, deixou ali o esporte, entrou o Carlos Federico e depois. Então aquilo ali ficou meio solto. As rédeas já foram soltas, o negócio não estava amarrado, né? E eu fui totalmente contra a saída do Jair Ventura. Né? Eu não me lembro o jogo que Jair Ventura fez com o time titular, desses últimos jogos só. Desde que começou a temporada 2021, ele vinha colocando jogadores que não vinham atuando da base, mesclando aquele time em que a gente não sabia a escalação. Era isso. Fui totalmente contra. Eu acho que precisava mais de um ritmo. Agora que os jogadores, com a renovação de alguns atletas, com algumas contratações que chegaram, aí sim ia começar a funcionar. Fui totalmente contra. Mas eu creio que o foco é de cima para baixo, né? O que a diretoria pretende? Ela não pode focar em todas as competições, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Qual que ela vai focar? O que ela vai querer almejar, né? Não tem time para tudo isso. Para 3 competições. A cada 3 dias joga. A cada 10 dias são praticamente 2, 3 jogos. Que descanso tem? Tudo isso pesa, né, Júnior? Às vezes o torcedor não está muito ligado, a imprensa cobra muito, não é? E a gente não vê o que está acontecendo nos bastidores, como é que os jogadores estão se sentindo, se estão motivados, o que está acontecendo ali. Né? Tudo isso vem numa sequência muito grande do esporte. A permanência do esporte na Série A foi super importante. O Jair conseguiu algo que muitas pessoas duvidavam, né? Cada jogo era uma escalação, era uma forma de jogar. E era um sofrimento desgraçado, né, para o torcedor do esporte. Para a gente, eu vibrei muito para que o esporte ficasse na Série A. Por aquela questão, é bom para a gente, é bom para a imprensa pernambucana, é bom para o futebol pernambucano, não é? Mas eu acho que o problema do esporte hoje é liderança, de cima, né? Como é que tá? Como é que não tá? Às vezes a gente entra em contato, não tem retorno rápido, a gente não sabe como vai funcionar. E isso reflete dentro de campo de uma forma ou de outra.
Porque o técnico que está lá não está sabendo o que vai fazer, não tem. Será que tem um apoio da diretoria? Jair Ventura, a gente vai focar nessa competição e nessa competição. A gente vai usar os meninos da base para essa competição, a gente vai usar a principal para a Copa do Brasil, porque é bom financeiramente, é bom para isso. Eu acho que eu não sou muito de gestão, não entendo muito essa parte. Mas na minha pouca vivência, eu acho que tem que ter um planejamento de como abranger, de como focar, porque não tem elenco para 3 competições. Daqui a pouco vem um brasileiro. Planejamento. Não tem planejamento, eu não consigo enxergar esse planejamento do esporte. É um time para um time para outro, é o mesmo time para tudo, né? E aí desgastam um Thiago Neves, desgastam um Maidana, que foi craque o ano passado, zagueiro artilheiro, pra você ter ideia, desgastam um Dalberto que não faz gol, que chutou diferente, então desgasta tudo, né? Não tem foco. Eu tô começando a ficar preocupado, Chiquinho, com o rendimento do esporte, porque a Copa do Brasil, não, mas tem Copa do Nordeste, não, aí tem o Pernambucano. O Pernambucano está quase acabando já, faltam 3 rodadas para acabar, 4 rodadas para acabar o Campeonato Pernambucano, para ir para a fase de mata-mata. A final tá, o quê? 1 mês para a final do Pernambucano. E o esporte não começou a render ainda, está trocando seu presidente. Será que dá tempo, Chiquinho, ou o esporte tem que pensar só no Brasileirão mesmo? Júnior, eu acho que o esporte, os velhos problemas, eles continuam, eles persistem, né, no esporte. A gente vê o jogo de quarta-feira, a gente consegue enxergar, né, que é um time totalmente desequilibrado taticamente, é um time muito exposto defensivamente, né, que tem muita dificuldade na sua condição de construção de ideia de jogo, construção tática, né? O Sport é um time que hoje ele tem muita dificuldade. Ele precisa de um choque de gestão, né? O Sport hoje ele está com essa... a impressão que o torcedor tem é que precisa de um choque de gestão ali, de mudanças drásticas ali nos 3 setores de campo, né? É um time que não... defensivamente o Sport é um time muito exposto. Os 2 laterais a gente vê que tem essa dificuldade de marcação, os corredores centrais ali dos seus volantes, ele tem dificuldade no seu sistema defensivo, tem dificuldade na sua primeira linha de criação, né, dos seus volantes, né, e tem dificuldade ofensiva. É um time muito imprevisível, né, que está numa sequência negativa que incomoda, que atrapalha o trabalho, né? Achava até que o César poderia dar uma mexida no que diz respeito à sua condição tática, mas eu acho que vem essa condição da ética. Ele trabalhava com o Jair, né? Eu acho que ele ficou meio receoso nesse jogo de querer fazer uma mudança mais drástica, mas dá para perceber que o esporte necessita muito de uma mudança no choque de gestão, e com essa eleição hoje acho que essa condição pode ser resolvida, né? Com certeza, acho que segunda-feira já deve ter o treinador para que ele possa vir para ajeitar a casa, que o esporte precisa de alguém que possa ajeitar essa condição de construção de equipe, né, para ter uma identidade, que o torcedor já está cansado, ele está percebendo que a evolução não está vindo com o que está acontecendo hoje em dia. A situação do esporte é muito difícil. Eu acho que o Pernambucano ele tem que ficar em segundo plano. A preocupação nesse momento é você construir um time competitivo para o início do Brasileiro, que já é o próximo mês. Será que o torcedor vai aceitar, Ricardinho, que o esporte não se prepare para o Campeonato Pernambucano, abandone o Pernambucano e pense só no Brasileiro? Acho muito difícil, né, Júnior? O esporte só tem agora, nesses últimos 30 dias, né, e até comecinho de maio, só tem o Pernambucano. Acho muito difícil o torcedor deixar isso de mão. O torcedor sempre, quando ele pensava numa Copa do Nordeste, pensava na Copa do Brasil, e agora tu só tem Campeonato Pernambucano e agora em maio Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil o torcedor aceitar, mas a realidade do esporte é essa. O esporte tem que organizar a sua casa, porque tá uma bagunça, gente. Não pode ficar do jeito que tá, não. Você vê, a gente tira pelo Vasco da Gama. Olha o Vasco da Gama, tudo que está acontecendo. Isso por quê? Política, Júnior. Lá atrás, os erros, está estourando tudo agora. Tem jogadores, Júnior, que não recebem há 12 meses, integralmente. É muita coisa. Jogadores, os últimos, são 4 meses sem receber.
É muita coisa, é muito difícil você fazer futebol assim. Outra coisa, a bagunça que ficou, né, por causa dessas eleições. Era para ter acontecido em dezembro, não aceitou, era para ter acontecido em janeiro, não aceitou, fevereiro, não aceitou. Enfim, foi empurrando com a barriga, a verdade é essa, até um ponto que não tem mais para onde correr. Tem que ter as eleições e outra coisa, eu te falo mais, o treinador que vai chegar, ele tem que saber o tamanho do esporte, porque ele vai ser cobrado. No momento que ele botar um time ali no Campeonato Pernambucano, ele já vai ser cobrado. Ele não vai querer saber se ele acha porque chegou agora, não. Infelizmente, futebol, ele é muito imediatismo, né? Trabalha muito no imediatismo. Ou é vencer ou vencer. E você, sendo treinador do esporte, um clube centenário, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele já chega com um peso gigantesco. Eu confesso que eu queria um treinador no esporte que já fosse de nome. Eu estou cansado de apostas. Mourinho? Que estão em fase de crescimento. Eu queria um treinador de nome. Quem seria esse treinador, Kaline? Olha, eu tô na minha cabeça já com o Dorival Júnior, não sei vocês. Mas Verdade, esse dia que falaram, eu vejo ele com muito bons olhos, assim, né? Pela experiência que ele tem. Eu confesso, Júnior, que eu não pensei muito no treinador do esporte, não. Eu vejo também, assim, tem que ser um treinador com nome, de peso para vir, com muita responsabilidade, né, de planejar esse esporte. Eu acho que também não tem que pensar pernambucano. Não, eu acho que o foco do esporte agora é brasileiro. O negócio é muito bagunçado, muito solto. Tem que vir agora e se ajustar e se planejar realmente com os pés no chão, conhecendo o tamanho do esporte, mas com a responsabilidade que o esporte tem hoje na parte financeira, sem fazer loucuras, não é? E fazer um bom brasileiro, porque já foi Copa do Nordeste, já foi Copa do Brasil. Pernambucano, eu acho que agora não tem que ser o foco, é usar o Pernambucano para trabalhar outras técnicas, outro foco do Leão, para se preparar realmente para o Campeonato Brasileiro, porque tem a competição do esporte esse ano. Não tem mais, né? Então, assim, eu não tenho um nome não do técnico do esporte assim em cabeça, não, Júnior. Penso muito em um nome realmente conhecido no cenário, porque é CH do Brasileirão. Não dá para fazer um campeonato desse tipo com apostas, nem de jogadores, nem com jogadores emprestados de 20 anos, com 18 anos, que pague só 10%, 30%, 50% de salário. Não, né? Senão vai ser a mesma loucura do ano passado. O torcedor não aguenta. A gente não aguenta também, cara. A gente conhece a ação do Santos, do Náutico, do esporte, não é? O torcedor... A gente vai morrer do coração. Foi muito sofrimento, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro que o esporte fez ano passado, fez o torcedor rubro-negro sofrer bastante, o esporte se manteve na Série A. Falando do Campeonato Pernambucano, o Retrô e Náutico se enfrentam neste domingo. Eu gostei do teste que o Náutico teve contra o Salgueiro, viu, Ricardo? Porque, para mim, o Náutico, apesar de não ter sido brilhante, ter sido estável na partida, passou o seu primeiro teste, venceu o Salgueiro fora de casa, que não é fácil. Vai ser um jogo muito difícil, viu, Júnior? Vou te falar o porquê. O Náutico vem tendo alguns problemas na parte defensiva. O próprio treinador Hélio dos Anjos é um cara que, nas entrevistas dele, nas coletivas, ele dá um show. Ele fala que o time errou, ele fala onde que tem que melhorar, ele passa a verdade ao torcedor. E eu acho que, para mim, vai ser, se não for um dos melhores jogos, vai ser o melhor jogo do Campeonato Pernambucano, porque o Retrô é um time que joga muito agressivamente, ofensivamente, né? Joga muito para frente mesmo, e o time do Náutico também. O Náutico tem esses problemas na parte defensiva, mas para mim vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Pernambucano, porque o time do Retrô, o que ele mostrou contra o Corinthians, depois agora contra o time do Central, me impressionou bastante, e o time do Nilson vem fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Pernambucano. Chiquinho, o Retrô é páreo para encarar o time do Náutico frente a frente, pode vencer essa partida? Vai ser um grande embate, Júnior. É um jogo que a gente está criando expectativas, né? O Retrô vem numa evolução, né? Deixou o seu recado lá contra o Corinthians na Copa do Brasil, e eu quero ver esse teste, né? O Náutico passou por o Náutico é uma equipe hoje que, assim, com muita produção ofensiva, com muito volume de jogo, né? Um time que você percebe ali que é uma equipe muito bem treinada, com um elenco que dá uma condição de você mudar as peças e manter o padrão.
E o Retrô, para mim, vai ser a grande surpresa dessa competição. É um time muito compacto, o grande trabalho do Nilson. Eu acho que a gente já está percebendo aí que está chegando um novo treinador com conteúdo e com muita capacidade. Eu estou com muita expectativa, Júnior, Ricardo e Kaline, para esse jogo de domingo. Eu quero ver o nível, né? Para mim, o nível técnico passa por essas duas equipes hoje. O nível técnico do Campeonato Pernambucano. Ela passa por essas duas equipes hoje, né? São equipes hoje que têm consistência, que têm ideia de jogo, padrão de jogo, né? Esse jogo, para mim, como o Ricardinho falou, vai ser o jogo desse ano do Campeonato Pernambucano. Eu tenho essa expectativa. Para mim foi um teste muito bom, grande, e um teste que o Náutico passou, o jogo do Náutico contra o Salgueiro, e para mim é um teste grande, muito mais agora para o Retrô. É um teste para o Retrô, porque o Retrô foi bem com o Corinthians, foi. Mas era um jogo, partida única, muito nervoso, tinha um pouco da soberba do Corinthians, que não respeitou o Retrô. Agora não, o Náutico vai respeitar o Retrô, o Náutico conhece muito bem o gramado da Arena Pernambuco, e Retrô e Náutico, Kaline, vai ser um jogo que eu acho que o Náutico é favorito para a partida, pela entrega, pela dedicação, pelo foco que o Náutico está conseguindo dar, mas eu acho que o Retrô vai querer surpreender, Kaline. Olha, a gente imagina o Náutico favorito pelos resultados, pela boa fase do Chiesa, né, pela boa fase do Eric, mas eu estou curiosa para esse jogo. O Retrô tá assim, não é? Tá diferente, né? Tá bom a gente ver os jogos do Retrô. A gente deu uma expectativa tão boa pra gente que acompanha o futebol, que agora, assim, eu não sei se é favorito, né? O Náutico. Mas vai ser um jogo bem pensado, bem trabalhado. O Retrô vem surpreendendo muito com as suas peças desconhecidas, né? A maioria delas. Nós tem aí um cara que eu estou pertinho, que é o Michael, né? Michael Félix, que desde o jogo do Corinthians que eu comecei a olhar esse menino com outros olhos, né? De crescimento, né? O Retrô, ele não trabalha só individualmente, né? Ele trabalha o coletivo, né? O coletivo do Retrô é todo junto, assim, é impressionante como funciona. E como disse o Chiesa, o Retrô, como disse o Chiesa, o Náutico não vai começar agora o campeonato, não, né? O Náutico já começou, né? Estava falando que agora ia ser o campeonato, porque o Náutico começa a pegar os times maiores, com maior peso, nessa reta final do Pernambucano. Mas, olha, estou adorando o Náutico jogando, né? Muito bom. Eu acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho e tem que fazer mesmo. Ele é uma peça super importante, ele é atacante, tem que marcar gols. O Eric também já estava devendo, a gente já cobrava muito do ano passado dessa boa fase do Eric, do Chiesa, para aparecerem no time. E o Retrô é uma surpresa boa, né? Eu tô doida para ver esse jogo domingo, viu? Domingo estão lá o Michael Félix. Porque se você for analisar os resultados, o Náutico efetivamente tinha pego os times mais fracos, Chiquinho. E agora não, agora pegou um Salgueiro e venceu. Já o Retrô, ele venceu o 7 de setembro por 3-2, ele goleou o Central e ele empatou com o Afogados fora de casa. Isso. O Retrô não pegou nenhum dos três grandes do trio de ferro da capital. Será que... Eu não sei, eu gosto de falar do que eu vi. O Retrô, eu vi um bom jogo com o Corinthians. Foi, Kaline, mas era um jogo, uma partida única. Era uma partida única. O Corinthians tinha soberba, o Náutico não vai ter soberba. O gramado era ruim, agora é bom para os dois. O Retrô teve muito mais entrega do que o time do Corinthians. O Náutico, para mim, vai ter a mesma entrega que o Retrô vai ter. Então, assim, eu acho que as situações são diferentes. Não que eu vou diminuir o que o Retrô fez, foi fantástico. Mas eu acho que a situação é diferente para domingo. Mas você concorda que o Náutico ele vai entrar em campo com mais respeito ao Retrô pela campanha que ele vem fazendo? Não vai ser mais... Assim, sem dúvida. Eu falo assim, até a gente como imprensa, a gente quando vai cobrir um jogo entre, não vou citar mais, um esporte, assim... o Esporte Boa Vista, lá de Santa Maria da Boa Vista. Você já olha assim, aí você diminui, rapaz. Mas a gente vê um Boa Vista goleando, passou por isso... A gente já começa a ver, cuidado,
E o jogo não vai ser, né? Eu acho que o Náutico vai ter tem que ter respeito, claro, acima de tudo, mas vai ter um cuidado especial. Que o Retrô não é um time bobo, não é? Tem peças individuais que podem fazer uma diferença, ou o conjunto deles, como vem trabalhando, é diferente. E por esse respeito. Lembrando, Júnior, que o jogo passado foi 2-2, viu? O jogo do Campeonato Pernambucano do ano passado foi 2-2 e quase que o Náutico perde. E por esse respeito que a Kaline falou aí, Ricardo e Chiquinho, é que eu acho que o jogo vai ser pegado, porque o Náutico vai respeitar o Retrô, coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians achava que ia chegar aqui e atropelar. Aqui não, que o jogo não foi aqui, na verdade. Mas o Corinthians achava que ia atropelar. E não atropelou. Eu acho que o Náutico, pelo respeito que vai ter e pelo foco que eu vejo do Náutico em todos os jogos até agora, eu ainda vejo o Náutico favorito para esse confronto, Chiquinho. Júnior, sinceramente, eu não vejo favoritismo, né? Cria-se essa expectativa, né? Eu, como a gente vem comentando aqui nos últimos programas, a gente vê um protagonismo do Náutico nessa competição, mas nesse jogo eu quero baixar um pouco a guarda, eu quero acompanhar bem essa partida, porque são equipes que vêm de uma sequência positiva, que vem evoluindo nas competições, né? O Retrô demonstrou isso na Copa do Brasil, saiu, mas deixou o seu recado, deixou a sua marca muito exposta no Brasil todo, né? E são equipes que, para mim, demonstram um grande repertório, né, de protagonismo dos seus treinadores. A gente percebe nos times o dedo do seu treinador, como eu falei antes, com padrão, com ideia, né, com uma equipe muito compacta, né, e bem definida. Eu acho que vai ser um grande jogo. Eu estou com muita expectativa para ver essa partida, assim, de uma forma geral, olhar a parte tática, a parte individual, né? O campo vai dar condições para isso. Acho que a gente vai ter o melhor jogo do campeonato nessa partida. Não dou esse protagonismo para esse jogo para o Náutico, não. A equipe do Retrô vem evoluindo e, para mim, vai ser o divisor de águas da equipe do Retrô, né? Nesse padrão que ele está atingindo. Vai ser uma equipe que vai brigar pelo título, que ele vai conseguir construir isso nos jogos contra as equipes maiores do estado, né? Ele vai conseguir esse duelo de igualdade. Eu estou nessa expectativa. Eu quero ver o Retrô jogar, que eu vi pouco esse ano, né? Esse jogo aí ele vai dar uma base para que eu possa comentar em relação à sequência da competição. O Náutico é o líder com 15 pontos ganhos, 5 jogos, são 5 vitórias, 16 gols marcados, apenas 4 tomados. E um detalhe, Kaline, dos 16 gols, 14 foram de atacantes, né? 6 do Chiesa, 5 do Eric e 3 do Vinícius. Então, é muito gol de atacante. O Náutico está bem servido esse ano no ataque, Kaline. Olha a minha estilo aqui, olha. Eu parei ontem à noite e saí anotando os gols do Campeonato Pernambucano, né? E ótimo. 64 gols, como você falou, né? 5 do Eric, 6 do Chiesa, 2 do Vinícius, 1 do Giovanni, do Jean Carlos e do Brian. Olha aí. Então, né? O Náutico realmente vem fazendo bonito, né? O ataque vem funcionando muito bem, né? O Retrô hoje é o quarto colocado, mas tem 2 jogos a menos, tem apenas 3 jogos. Se ele vence esse jogo, por exemplo, ele vai para 10 pontos ganhos. E ainda fica com um jogo a menos, que se a gente considerar que ele vai vencer esse jogo a menos, chega a 13. Então o Retrô é um dos adversários realmente do Náutico nessa primeira fase aí do Campeonato Pernambucano. O Náutico com um desempenho fantástico, né, Kaline? Eu olho para o Náutico, eu lembro do Hélio, não tem como, assim, né? Aquela garra do Hélio, aquela vontade, não tem como você olhar para o Náutico e não imaginar assim, Hélio fez isso, o Hélio tá falando no Instagram, tá correndo, tá xingando, de tudo que ele... Então, assim, é impressionante, a cara do Hélio dos Anjos é o time do Náutico. E a gente vê a confiança nas entrevistas que ele dá. Eu acho ele tão inteligente, sabe, Júnior? Porque ele usa as coletivas para motivar, né, os atletas. E várias pessoas vêm observando isso. Como a gente não criticou o Chiesa ano passado. Como a gente não criticou o Eric, que não veio de uma boa fase. O Thiago que voltou do Flamengo, que não deu resultado. Mas, de repente, ele começou... Eu acho que é uma inteligência, assim. Espero que ele não escute isso, mas... Ele usa as coletivas para dizer assim, poxa, eu confio no Chiesa. Eu acredito no jogador,
né? Isso dá aquela... O Chiquinho como jogador, o Ricardinho também, como eles foram. Eu acho que você tem a confiança do comandante, eu acho que eles crescem, né? A gente, quando confia no nosso trabalho, a gente pode ligar 10 câmeras, eu estou sabendo de tudo, meu diretor confia em mim, acabou, eu vou-me embora. Né? As coisas fluem. Eu vejo isso nele, né, no Hélio. A coletiva parece que é um recado que ele está dando para os jogadores, que está confiando, que está com eles, que pode contar, que acredita. E no final, eu acho que é tão psicológico quanto dentro de campo. Né? Claro que eles estão trabalhando muito, até porque só está em uma competição agora, que é o Campeonato Estadual, mas o trabalho do Hélio, das 4 linhas, eu acho que é impressionante, assim, como os jogadores vestiram a camisa, né, do treinador, dentro e fora de campo. E tanto o Chiquinho quanto o Ricardinho trabalharam com o Hélio dos Anjos. O Hélio tem personalidade, né, Chiquinho? Quando ele não gosta, ele fala, como falou. Agora que não vai utilizar o Bustamante, por exemplo. Ele não tem mimimi, não. Ele olha no olho e diz o que pensa, Chiquinho. E é isso que o jogador quer ouvir, entendeu, Júnior? O Hélio, ele tá no estágio hoje, né? Um treinador experiente com um currículo aí muito peculiar, né? Que uma carreira belíssima. E como o Ricardinho falou, a sua leitura de jogo, pós-jogo, nos dá uma condição de você poder até comentar melhor as partidas, né? Ele faz a leitura ideal daquilo que aconteceu. Quando a equipe está bem, ele elogia, né? No tom dele, que ele tem um tom de elogio, que ele é muito, mas muito mesmo exigente em relação a todos os aspectos. A gente vê ele dentro de campo. E essa intensidade, perfeito, Kaline, e essa intensidade dele cria uma empatia, que o torcedor, ele entende, ele vê, o torcedor ele é passional, mas ele está vendo ali que o seu comandante, ele tem essa identidade com o clube que ele dirige, né? O Hélio passa isso, além de sua grande capacidade. Você vê, ele pegou o Náutico como pegou, e falando dessa questão de Chiesa, a Kaline acho que foi muito feliz, né? É uma coisa que eu sou um pouco conservador em relação a certos aspectos, eu converso muito isso com o Ricardinho. Centroavante e goleiro você não mexe, velho. E Hélio com Chiesa, o que ele fez com Chiesa foi uma coisa de confiança, chamou, ó, você é meu centroavante. No momento que Chiesa estava em baixa, tecnicamente, a equipe não respondia, ele não conseguia responder e o Hélio acreditou, né? Você vai ser meu jogador, vou lhe dar continuidade. E tá aí o resultado do belo trabalho, recuperou um grande jogador, né? Que ele sempre fala, e em função do que o Náutico está construindo nesse início de temporada, cria-se uma expectativa muito grande para o brasileiro, né? Lógico que falta melhorar algumas coisas, ele manteve uma base, você pegar o Náutico que jogou e que vem jogando esses últimos jogos, você pega aí 2 jogadores que não eram do ano passado, ele manteve a base, né? E contratou pontualmente jogadores com potencial de crescimento. Eu vejo o Náutico num caminho muito promissor para essa temporada, Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Champions League e a Kaline Blad vai dizer pra gente se o menino Ney vai ser campeão da Champions League ou não. O Ricardo Rocha Filho, que já jogou uma pré-Champions League, vai dizer se o Bayern de Munique vai ser eliminado pelo PSG ou não. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Ricardo Rocha Filho, Champions League, os confrontos de Champions League. Os confrontos de Champions League vão acontecer, Ricardo Rocha Filho, nesse meio de semana que está vindo aí. E eu quero saber de você se o Paris Saint-Germain vai avançar ou não. Confesso que eu fiquei surpreso, Ricardo. O Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique dentro de Munique, na Alemanha, e agora vai fazer o jogo da volta jogando pelo empate. Venceu por 3-2, joga pelo empate. Será que o menino Ney vai ser campeão da Champions mais uma vez? Rapaz, campeão, não sei não, Júnior, mas ele tem tudo para ser, né? Lembrando que ele fez um belíssimo jogo, um belíssimo passe. Os 2 passes dele foram geniais, mas o segundo, Júnior, a leitura de jogo que ele fez ali pro Marquinhos foi impressionante. E outra coisa, com a perna esquerda, que não é uma perna
boa dele. Um jogador muito inteligente, que é como eu venho falando, Chiquinho também. Neymar está acima de todos que estão no futebol brasileiro. E mundial ele só Esquece. Para mim, ele só perde para Cristiano Ronaldo e Messi. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ele fez uma grande diferença. Eu acredito que o PSG passa do Bayern de Munique. E aí, Kaline, passa? O Neymar campeão da Champions League? Queria muito. Chiquinho, o que você acha, Chiquinho? Oi, Kaline. Eu queria muito vê-lo campeão, né? Ele tá sendo uma peça. Ele já é uma peça muito importante, né, no Paris. E ele tá sendo um garçom. A gente tem visto muito o Neymar sendo aquele garçom, assim. Mas não é qualquer garçom, né? É um garçom, tipo, com coisas geniais. O que ele faz dentro de um campo é algo que a gente fica assim, ó. Aconteceu mesmo, né? Ele não está sendo egoísta, né? Ele não está sendo aquele jogador que a gente fala fominha. Ele é um jogador diferenciado, sempre foi diferenciado, mas eu acho que a maturidade que ele está tendo no futebol está mudando até o jeito dele jogar. Mas assim, ele está crescendo, né? Ele é um cara que a gente não consegue muito explicar, não. Ele é sensacional, né? Eu queria muito vê-lo. E acredito sim numa vitória. Acredito que ele passa assim do Bayern. E aí, Chiquinho, você aposta no menino Ney para ser campeão também? Eu torço para isso, Júnior. Eu acho que o Neymar, como o Ricardinho falou, o estágio dele é um estágio... O que atrapalha o Neymar é sua condição extracampo, né? É um jogador que mentalmente ele acabou não focando só o futebol, acabou levando às vezes o futebol como segundo plano, né? Mas tecnicamente eu estou com o Ricardinho. É Messi, Cristiano e Neymar. Ele demonstrou e calou a boca de muitos críticos aí nesse último jogo, né? Que torciam até para que ele fosse mal. Que a gente percebe isso. O Neymar ele consegue criar essa antipatia, né? Que as pessoas acabam torcendo contra. Alguns amigos fizeram até aposta que ele não conseguiria decidir. E ele demonstrou junto com o Mbappé ali que a sua condição técnica... Eu vi uma postagem, né, que eu venho acompanhando muito, e eu vi uma postagem do Shevchenko falando sobre aquele passe que ele deu, e ele falou uma coisa que é um detalhe muito importante. Além da genialidade que ele teve, né, de observar ali, ele deu um passe, ele não cruzou aleatoriamente. Ele levantou a cabeça, olhou e disse, toma a bola, Marquinhos. Outro jogador dava pro goleiro. 99%, ele falou. O costume hoje em dia é esse passe de segurança. Não, vamos... Ele arrisca, ele faz o diferente, o drible para ele. E outra coisa, você viu nesse jogo que ele não foi egoísta, ele estava na frente do gol ali, ele poderia ser egoísta e ele trabalhou no coletivo, né? Eu acho que essa condição da Champions League para o Neymar seria muito importante para o Brasil, né? Eu estou vendo num futuro próximo que é a Copa do Mundo. Ele precisa dessa condição para que a gente possa ter aquele verdadeiro protagonista, um jogador nacional com protagonismo em Copa do Mundo. Eu acho que essa Champions League para o Neymar seria esse recado, né? Eu vou chegar para ser o melhor, e aí ele focaria mais nisso. É isso que eu espero. E falando sobre o jogo, eu acho que o Paris passa, né? Deixou um recado bem positivo nesse último jogo, e acredito muito que o Paris vá para a final novamente. E como a gente vê, a maioria assim, da imprensa torcendo contra o Neymar, não é? E ele surpreende. E ele surpreende a gente com esses lances. A resposta dele, ele dá dentro de campo, assim. Parece que quanto mais você critica, mais parece que vai enchendo o homem de combustível. O cala-boca dele é dentro de campo, né? Mas joga na cara da gente, né? É impressionante. Mas teria que ser assim, né, Kaline? Ele tinha que levar, sim, cara. O dentro de campo dele é muito excepcional, né? Só que o que atrapalha ele é o fora de campo, né? É a postura em certas atitudes, em certos momentos. Ele não é mais um menino, já é um cara de 29 anos, né? Que eu acho que ele tem que focar no seu maior objetivo, que é ser campeão, melhor do mundo, né? E ele tem um exemplo muito claro, próximo dele, o próprio Messi. O que esse cara abre mão para ficar na história, né? O próprio Cristiano, eu acho que ele tinha que levar
nessa condição aí. Vamos botar aí que ele tem mais 10 anos de carreira e 5 anos de carreira útil, assim, para ele chegar num patamar de excelência. Eu acho que vale esse sacrifício, né? Para ele. Mas será que a gente não critica muito, não cobra muito dele, não, Chiquinho? Vou falar uma palavra bem popular hoje, assim. A gente não tem muito mimimi em cima do Neymar, não. Ele não pode fazer nada que a gente critica, que a gente vai para cima, que a gente... Ele tem uma vida própria, né? Mas ele dá... O problema é que ele expõe demais a vida dele, né, Kaline? Pessoal, suas ideias, né? Seus posicionamentos, né? Ele não cuida. Ele acaba se expondo. Ele se expõe muito. Por isso que ele cria essa polêmica, essa antipatia pelo futebol dele. Que ele, dentro de campo, ele é genial, né? Aí ele cria essa antipatia muito pelas suas atitudes fora do campo, né? E acaba atrapalhando, você vê. A gente vê ele como uma referência para milhões de atletas, de crianças que sonham ser o Neymar. Mas ele é uma referência, Kaline, dentro de campo. Fora de campo ele não é uma referência para ninguém. Não é. A gente olha, eu confesso que quando eu vejo os tweets de Neymar, eu nem leio. Para não ficar chateada com ele em algumas coisas, sabe? Eu consigo... Isso mesmo. Eu quero ter a imagem dele como atleta, como verdade. Assim, eu pulo, assim, não sou... É verdade, não. É verdade. Gente... o que é bom dura pouco. Eu queria agradecer a participação da Kaline Bradley. Foi muito agradável, viu, Kaline? Obrigado mesmo. Espero ter a sua presença em outros episódios aqui do nosso Planeta Bola PE. Obrigado, viu, amiga? Foi um prazer. Eu que lhe agradeço pela lembrança, né? É muito bom estar com vocês, né? Fazer parcerias, participar de programas. Eu acho que a gente só soma, né? Falando do futebol pernambucano. E quando precisarem, manda o zap, liga, estou sempre à disposição. Viu? Um abraço. Obrigada, Ricardinho. Obrigada, Chiquinho. Obrigada, Júnior. E o show de bola está de portas abertas. A cadeirinha lá está vazia. Sempre. Vamos lá, fazer um rodízio. Nosso capitão está lá, o Ricardo Rocha Filho. Obrigado. Chiquinho, um abraço, Chiquinho. Obrigado, Chiquinho. Para atacante, para goleiro, fique tranquilo. Boa, Kaline. Valeu, Júnior, valeu, Kaline, valeu, Júnior, valeu, Kaline, valeu, Ricardinho. Kaline, você abrilhantou esse nosso programa, né? Com sua sutileza e inteligência para falar de futebol. Obrigado. Uma honra ter você com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Ricardinho. Valeu, Júnior. Abraço. Um abraço, Ricardo. Valeu, Ricardo. Um abraço. Obrigado, Júnior. Obrigado, Kaline. Kaline, você já está aqui há muito tempo. Obrigadão mesmo. Fiquem com Deus, se cuidem. Até o próximo capítulo. Valeu, galera. A gente agradece a todo mundo. Chiquinho, viu, Chiquinho? Você é ocupado. Fala, Kaline. Não, porque essa parceria do Ricardinho é culpa do Chico. Obrigado, gente. Beijo. Boa, Kaline. Boa lembrança, boa lembrança. Valeu, Kaline. Obrigado pela participação de todos vocês. E vocês que acompanharam o nosso Planeta Bola PE, nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter com @Planeta Bola PE, estamos no Instagram, @Planeta Bola PE, e o nosso canal no YouTube. Você vai lá e se inscreve, ativa o sininho das notificações e recebe os próximos episódios do nosso Planeta Bola PE. Um abraço, galera. A gente se encontra no outro episódio. Valeu, tchau, tchau.